E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em seus muitos serviços, e ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se importa de que a minha irmã tenha me deixado só e eu fique a servir em tudo sozinha? Ordena, Jesus, para que ela venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, tu andas muito inquietas e te preocupas com muitas coisas, Marta. Entretanto, pouca coisa, Marta, é necessário o mesmo uma só coisa. E Maria, ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa vai ser a primeira parte que estaremos aí iniciando. Vamos ver o que aprenderemos aqui, né, sobre Marta. Bem, Jesus ele estava com os discípulos, correto? Porque na parte anterior fala. Então nós temos aí Marta e Maria. Certo é que a casa dela era grande, não era pequena, para acomodar aí no mínimo 13 pessoas, né? Judas ainda não havia traído, estava ali com eles. 13 pessoas. E Marta, ela vai preparar todas essas coisas para uma boa recepção. E a pergunta é já de imediato: ela estava certa ou estava errada em se dedicar a essa parte? Aí os irmãos podem estar falando sim ou não, e dando aí um parecer também. Quando Marta recebeu Jesus e ela correu para a preparação, ela estava certa ou estava errada? Na minha opinião, Maria estava certa. Certa. Na minha opinião. Agora, tem uma coisa também. Marta, ela se preocupava muito com os trabalhos da casa. Os trabalhos que ela se promoveu a fazer. Agora, eu acho, na minha opinião, que Maria estava mais certa. Porque Maria buscava a Jesus, enquanto Marta buscava o anseio da divindade. Mas alguém concorda com ele? É contra? Eu acho que há tempo para todos os tempos. Eu, há 40 e poucos anos atrás, eu trabalhava os domingos. E para quem quer saber a minha profissão, sempre fui vendedor de colchão. E o domingo é o melhor dia para a gente vender. Se ganhar dinheiro. Para vender, porque todos os homens vão na feira, as mulheres também vão na feira, mas quem compra mais são mulheres, né? Mas depois que eu aceitei Jesus, o final da minha oração é assim: aquilo que eu não fazer durante a semana, Deus completa. Então parei de trabalhar comigo. E graças a Deus nada me faltou até hoje. Amém. Então, Tempo para todas as coisas. Marta estava hospedando, estava correta, e Maria. Vamos ver se Marta estava certa em hospedar. Abram a Bíblia aí em Hebreus, capítulo 13, a gente vai estar lendo do 1 ao 2. Quem encontrar, pode estar lendo. Hebreus. É Eclesiastes, né? Hebreus, vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 2. um menino maravilhoso. Você se converteu aqui, né? Sim. Foi batizado aqui. Foi batizado aqui. E não se apresentou. Esse é o negro. Irmã Cícera. Irmã Cícera. Cresceu aqui. Um menino maravilhoso, a família maravilhosa. E hoje ele tem a honra de estar aqui conosco na Escola Bíblica Dominical. Seu nome é? Danilo. Danilo, obrigado. Danilo Negro, mais conhecido como Negro. Negro. Seja bem-vindo aqui ao Hebreus nosso 13 meio. o quê? 13, capítulo 13, versículo 1 e 2. Permaneça a caridade fraternal
não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então a Bíblia, ela orienta a ser hospitaleiros. Então Marta, concordo aí com o irmão Armando, ela estava correta. Ela recebe ali aquelas 13 pessoas. É lógico que hoje em dia a hospitalidade a gente tem que encarar ela de uma forma diferente. Mas tem o pastor aqui, Josivan, eu gostei de uma fala dele, não sei se ele conseguiu realizar o objetivo dele. Ele disse que quando reformasse a casa dele, um quarto seria destinado a missionários, a alguém que está vindo de um outro estado e precisa ser acolhido enquanto tem a sua agenda aqui em São Paulo, enquanto está descansando. Então, uma hospitalidade com essas pessoas, né, que vêm de outros estados, às vezes fica correndo. Então, isso é bom. Então, receber as pessoas é correto. Então, a Bíblia, ela orienta isso e é um fato. Agora, vamos analisar o caso de Marta. Ela era amiga de Jesus, né? Junto aí com a irmã e o irmão. Aqui nessa parte não fala de Lázaro. E Jesus Cristo os amava, né? Então tinha uma amizade especial por eles. Não que ele fazia uma acepção de pessoas, mas a gente sempre vai perceber que vai ter pessoas que a gente vai ter uma afinidade maior, isso é normal, né? Jesus tinha lá Pedro, Tiago e João, e sempre nós temos. Então Jesus, ele tinha uma afinidade com essa família, e toda vez, ou quase todas as vezes que ele ia para Jerusalém, ele aproveitava essa oportunidade para estar ali com essas 3 pessoas, com esses 3 amigos. E isso aqui não foi diferente. Então ele ia para Jerusalém ali, junto com os discípulos, e ele vai até a casa de Marta. E Marta, ela vai fazer, como a gente discute aqui direto, né? Fez de tudo por ele. Tudo por ele. Mas olha só que interessante, que às vezes a gente vai fazendo alguns julgamentos e não se atenta à cultura da época. Como a gente sempre fala aqui, para a gente poder entender a Bíblia, a gente tem que entender a época que ela foi escrita para a gente poder ter uma compreensão maior. Naquela época, como a gente já viu aqui direto, as mulheres, elas tinham qual o papel dela? Infelizmente, por uma série de questões, ela era voltada mais ao papel de servir, ela fazia um papel mais doméstica. E Marta, ela vai tentar fazer isso com a perfeição, que é aquilo que Deus deu para ela, né? Então ela vai cuidar de tudo isso. Maria, ela vai procurar fazer uma outra coisa. E o que Maria vai fazer naquela época não era um costume das mulheres fazer aquilo. As mulheres, elas tinham até o direito de ir para a sinagoga e escutar os ensinamentos da Torá. Elas poderiam ficar ali quietinhas e tal, e escutavam. Alguns casos era permitido que elas escutassem alguns rabinos, mas o direito de estar aos pés dos mestres, né, dos rabinos, era destinado aos homens. Eram os homens que ficavam ali do lado escutando. Então a gente tem que entender isso. Marta, nesse contexto, ela acreditava que estava fazendo o correto, sim, porque era o papel. Por isso eu falei, na minha opinião. Isto, que concordo também, alguns estudiosos concordam com a gente também. Ela vai nessa linha. Então, ela está fazendo aquilo que é correto. Não está errado. Na cabeça dela, errada está é Maria. Olha, que coisa louca, né? Uma que faz as coisas materiais, criticando a outra que vai fazer espirituais, mas a gente vai estar andando. Então, Marta, ela está fazendo aquilo que é correto, não está errado, só que ela começa a valorizar mais as coisas materiais. Ela começa a esquecer que o momento ali era ímpar. Você não tinha todos os dias o amigo Jesus ali, o mestre Jesus. Era poucas as vezes que Jesus ia estar ali com ela. Então, a gente vai analisar hoje o que é prioridade. Não o que é certo ou errado, mas qual é a prioridade. Será que ela escolheu certo, na hora certa de fazer essas coisas?
igual na nossa vida. É certo a gente pegar e, igual o irmão Mostra falou, é certo a gente trabalhar. Isso não está errado, a Bíblia recomenda isso. Mas será que é certo trabalhar todos os dias? Será que é certo trabalhar na parte da noite, todas as noites, enquanto nós temos cultos e temos em aprender algumas coisas? Será que é certo a gente passear todos os sábados e não reservar um tempo para Deus? É esse que é o problema. Então, ela já não consegue mais saber o que é prioridade. Aí ela coloca esse papel mais importante. Mas aí vem o que é pior. Ela vai criticar a Maria. Aí que complica. Ferrou. Aí que ferrou. Essa é a palavra. Aí bagunçou tudo. E com quem que ela vai fazer essa reclamação ainda? O hóspede. A pessoa mais importante. Então, se Maria estava sentada aprendendo, é porque Jesus estava ensinando. E provavelmente, se a gente fazer a conjectura, os discípulos também estavam ali aprendendo. Não sei se tinha outras pessoas ou não, mas todas as pessoas ali sentadas aprendendo. Quer ver um exemplo? Digamos que nós estamos aqui agora estudando. Chega alguém aqui e fala, ó, a louça do café está tudo suja, vamos lá, vocês vão ficar aí, vamos lá lavar. Está correto? Não. Eu acho que não. Não. Lavar a louça é correto, nós temos que lavar. Mas a hora, o lugar. Quem ouviu a pregação do pastor hoje, que disse que só tinha fedor lá, onde ele estava. Então, dá a impressão que está errado isso aí, né? Mas Sim. não está não, porque a pessoa tem que usar a sabedoria, vida de Deus, para falar que fazer aquilo que ele queria. Então, eu acho que está certo. A Marta estava certa de um lado, mas a Maria estava mais certa ouvindo Jesus. Exatamente. Ela escolhe, porque para Maria, ela sabia que ela tinha que ajudar. A Bíblia em nenhum momento menciona que ela era preguiçosa, em nenhum momento menciona que ela aproveitava da irmã, em nenhum momento fala que ela era uma pessoa que deixava tudo por ali. Muito pelo contrário, era uma pessoa consciente das suas obrigações e sabia o que era prioridade. Essa Maria não é a mãe de Jesus. Não, essa não. Não. Pois Eu gosto de dizer que a gente tem que tomar cuidado para não fazer a obra de Deus sem Deus. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Fazer a obra de Deus sem Deus. Muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas pelo fazer. A gente pega, vai para a igreja porque é domingo, porque é a data, porque domingo é a data que é de costume e tal, só que a gente vai fazendo isso tão piloto automático, tão sem pensar, que uma hora se torna Cansativo. Não é cansativo, mas se torna uma engrenagem, um robô. A gente deixa de ser um adorador, a gente deixa de ser cristão para se tornar só uma peça que vai para lá e para cá, para cima e para baixo. E foi um pouco do que aconteceu com a Marta. Ela estava tipo, meu Deus, eu preciso fazer. Ah, mas qual que é a parte mais importante? Você fazer coisas ou se entregar para aquele que você quer fazer as coisas? Porque ali naquele momento, ela estava diante de Jesus, o cara mais importante de toda a história, a pessoa mais importante de toda a história. E ela estava preocupada em fazer coisas para ele, quando na verdade, naquele momento, era um momento para ela ouvir, conhecer e aprender mais sobre o cara mais importante da história. Sabe? Mas ela estava preocupada em fazer. E é isso que eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque beleza, a gente vai fazer coisas, a gente vem para a igreja, a gente vem desenvolver papéis na igreja. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente transforma vir para a igreja em um trabalho que a gente reclama, porque ele, além de ser um trabalho, ele não é remunerado financeiramente, ele é só espiritualmente, e a gente muitas vezes nem está recebendo espiritualmente porque a gente não está buscando a Cristo, e a gente não está nem buscando a Jesus, a gente só está vindo para a igreja para cumprir uma rotina, cumprir a rotina, cumprir a obrigação. Teve uma fala da irmã Anete que alguns pastores
acabaram cometendo suicídio porque não deram conta da obra de Deus. E ela fez uma observação dizendo que, na verdade, as pessoas confundem, igual o Danilo, né? Igual o Danilo falou, a obra é de Deus e não da pessoa. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas, às vezes, elas se dedicam a uma coisa que não é Deus que está pedindo. Nas igrejas acontece isso muito, muito, muito. O que acontece? Em época de eleição, as pessoas têm condições de fazer um bom trabalho, mas acaba não aceitando porque a igreja coloca algo muito pesado e algo obrigatório para a pessoa. Então, se a pessoa é diretor da EBD, todas as pessoas vão falar, não, ela tem que dirigir o culto, ela que vai ter que organizar, ela vai ter que fazer isso, ela não pode faltar, não pode viajar, não pode sair, não pode nada, e acaba sendo um peso para a pessoa, acaba sendo escrava de um sistema. Isso é errado. E de manhã também nós estávamos conversando, a minha filha hoje ficou lá em casa, ela ficou descansando. Ela trabalhou uma semana, se é certo ou errado, isso aí é problema dela. Mas eu não posso colocar para ela uma obrigação. Olha, você tem que sair de manhã, você tem que ir para a igreja e tal. Bom que ela estivesse. Mas tem que ser algo prazeroso, porque senão vai ficar igual Marta. Marta, ela começa a fazer as coisas, ela começa a correr, vou ter que fazer café, vou ter que fazer comida, esses caras comem demais, são 13 e agora Jesus, olha o que ele me apronta, vem aqui para casa com 13, igual as mulheres, né? Quando, antes, hoje em dia, o homem já até aprendeu que não deve levar visita, né? As mulheres falavam, esse cara me apronta, me trouxe 4 pessoas aqui agora. E ainda veio sem avisar, ainda não combinou. Hoje com o iFood está mais fácil, né? Com o iFood você pega umas pizzas lá, tá resolvido, né? Ontem um casal de amigos, né, mandou mensagem para mim perguntando se poderia, só um minutinho, se poderia almoçar em casa, né? Se eu poderia fazer alguma coisa. Eu falei, só um minutinho que eu vou consultar as minhas joias. Minha joia, o que você acha? Aí, com um coração generoso, né? Aí, não, vamos sim. Aí recebemos e fizemos. Aí deram uma de Marta. Oi? Deram uma de Marta. Peraí que eu vou perguntar para minha esposa se eu quero. Eu só queria pedir referência dos irmãos, está todo mundo falando na mesma hora e ninguém está entendendo nada. Então, foi um momento que todo mundo falou a mesma coisa e eu não entendi nada. Todo mundo falando a mesma coisa numa hora só, aí não, fica difícil. Né? Mas eu quero, me chamou a atenção aqui o versículo, quando Jesus falou para Marta. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e aflita com muitas coisas. Era um momento que a Marta ela deveria parar tudo e ouvir o mestre. Não viu o cara, o rapaz, ou a pessoa. Aquele momento era necessário ela ser como Maria. E nos dias de hoje a gente observa que, às vezes, eu elogio as mulheres que elas vão fazer um aniversário, uma festa, elas preparam tudo antes para receber os convidados. E muitas vezes, quando nós estamos na igreja, a gente falamos todos juntos, nós levantamos, porque a palavra de Deus está sendo citada para que você alimente a sua vida espiritual, a sua alma. E essa hora que Jesus estava na casa da Marta e da Maria, era necessário que elas
estivesse ouvindo, como nós somos necessários vir à igreja, ouvir a palavra para identificar nossas vidas com Deus. Tiro da minha pessoa, antigamente com poucas pessoas que eu tinha, até mesmo no mercado que eu tinha, a gente fazia um momento com Deus, orava antes de trabalhar. E teve uma época que eu parei, e muitas vezes os funcionários cobravam. E no momento que você está nessa demanda, aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos, é que a presença de Deus está ali. É a mesma coisa quando nós viemos de casa para a igreja, e muitas vezes a gente não observa a palavra, às vezes não dá nem importância da quem está na frente. Essa é a resposta que Jesus deu para Marta. Você está preocupado com A, B, que vai na tua casa, o problema que você vai resolver, mas no momento que você está aos 30 minutos, 40 minutos, é que você tem que estar com a sua vida espiritual voltada para a palavra. Jesus, no momento, ele não está presente, mas a palavra dele está usando alguém para que nos identificamos com ele. Essa foi a lição que Jesus deu para Marta, para que nos dias de hoje nós observamos qual é o nosso comportamento, onde nós estamos, o que estamos aprendendo e o que estamos identificando com pessoas que ainda não conhecem. Eu entendi isso aí claramente. Marta, então, ela está numa linha fazendo aquilo que é certo, só que está errada. Só que aí, o que eu estava falando, ela vai reclamar com o mestre e falar assim: ó, eu estou certo, a Maria está errada e eu gostaria que o senhor tomasse uma atitude. Olha que coisa. Desse uma bronca, né? É, uma bronca, deu uma ordem para ele, ó, ordena, vai lá e fala: ó, tá errado, você não está percebendo isso, tu és mestre, tu és Deus, tu vê. Mas Jesus Cristo, agora a gente vai analisar, que depois a gente vai pegar uma parte interessante. Jesus Cristo, ele, o que aprendemos, ele é justo e amoroso. Ele não responde mal a Marta. Muito pelo contrário, ele vai com todo o amor ali, né, com João. Fala assim: ó, Marta, é você que está errada, Marta. Esse povo aqui, eles não comem tanto assim, né? Uma coisa só é necessária, só um pedaço de pão, não precisa essas coisas, Marta. Você vai ter dias e dias para você fazer isso. Eu estou indo para Jerusalém, vou ficar pouco tempo. O que é necessário agora, Marta, é você ouvir aqui. Você vai pegar aprendizado para a vida, Marta. E a gente vai analisar que Jesus está ensinando essas duas irmãs, que depois a gente vai ver as outras partes que o autor nos coloca. Só que aí ela fala que Maria está errada. E Jesus, ele vai defender Maria. Fala assim: não, Maria não está errada. Os rabinos, a sociedade, a cultura não permite, mas eu permito que ela fique aqui. Eu não faço acepção de homens e mulheres. Todas as pessoas que querem aprender vai ficar aos meus pés e vai aprender isso. Ninguém vai tirar, eu não vou tirar e nem você, Marta. Então Jesus Cristo, o que ele faz? Ele dá, entre aspas, uma bronca na Marta, mas tem que fazer as coisas, mas elogia Maria. Só que ele vai ter um comportamento diferente com cada uma. Então ele está ensinando. Então Marta, ela tem uma personalidade diferente de Maria, que não é errado em tudo, mas pensa diferente. Ela é ativa, ela é extrovertida, ela corre para fazer as coisas, ela sai na frente. E acho que a maioria tem irmãos, né? Vocês pensam igual o irmão? Se pensar, você não estaria no levado. Acho que nem gêmeos não pensa, né, irmão? Mano? Nem gêmeos nem. Então, em casa, a gente vai ver que um é mais amoroso, o outro é mais justo, um levanta cedo, o outro levanta tarde, um reclama mandando o outro levantar cedo, o outro fala: dorme cedo você, e é aquela confusão. Mas todos eles... Oi? Um tem ciúmes do outro. Tem Eu ciúme. tenho duas filhas, uma tem ciúme da outra. Aí. E acho que eu gosto mais de uma
Quando é assim, criança, eu estou achando que Jesus gostava mais de Maria, mas não. São personalidades diferentes. E nós temos essas personalidades diferentes, não só dentro da nossa família carnal, mas nós somos diferentes dos nossos irmãos espirituais também. E aprendendo hoje, não devemos julgar, Fátima. Tem pessoas que gostam mais de uma coisa, tem alguns hinos que são mais melancólicos, e a pessoa gosta mais, tem alguns hinos que são mais avivados, as pessoas gostam. Devemos respeitar. E Jesus Cristo, como nós lemos aí, é para Deus que as pessoas fazem, e Jesus Cristo vai tratando cada um dessa forma. Quando precisa de uma correção, Jesus Cristo vai corrigir, mas Ele que corrige. Marta, olha só, Marta, você precisa de uma correção. E Maria não, então você tem que ser corrigido. Então você presta atenção no que é prioridade na sua vida. Aprendeu, Marta? Vamos ver se ela aprendeu ou não. Nessa parte aqui, os irmãos entenderam alguma pergunta nessa primeira parte? Alguma observaçãozinha a ser feito? Irmão, faz me lembrar quando Jesus estava andando com a multidão e os discípulos falaram para ele: olha, o que vai fazer com esse povo com fome? Aí tinha 2 peixinhos, o menino, 4 peixinhos é 2 peixes? 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou aquilo para uma multidão de gente. E naquele momento eles não necessitavam de pão. Não. Então aí a gente viu a primeira parte, né, que o autor nos coloca aí com essa família. Vamos ver agora, Jesus aqui já ensinou, né? Lázaro não aparece, mas Jesus ensinou Marta aí algumas coisas e mostrou que Maria estava certa. Ele disse secundária. Oi? Você está preocupado com coisas secundárias. Secundárias, né? Não era hora, né? Não havia essa necessidade, era comida ali, ainda mais que Jesus poderia multiplicar tudo que estava, então não tinha esse problema. E aí tem uma outra vez que essas 2 irmãs, elas estavam tristes um outro tempo. E aí estava muito triste porque o irmão dela estava doente. E aí elas pegam e falam lá para os amigos ali, falam assim: ó, meu irmão está ruim, mas Jesus Cristo, Ele pode curar, né? Se Ele vir rápido aqui, Ele vai curar o meu irmão. E essas 2 irmãs pedem para alguns amigos ir até Jesus para que Ele apressasse o passo e pudesse ir lá curar o irmão. Elas tinham fé, isso é bom, e elas tinham uma preocupação, amavam o irmão, não queria perder o irmão. Não sabe se era mais velho ou mais novo, mas ninguém quer perder o irmão, nem novo nem velho, né? E elas estavam nessa angústia, e aí manda. E Jesus Cristo, a primeira parte que nós vimos, ele foi através de um ensinamento, ele não agiu. Mas agora a gente vai ver Jesus agindo. O ensinamento dele agora vai ser um ensinamento através de uma prática, porque elas precisavam crescer um pouco mais espiritualmente. O tempo já estava se acabando, né? Jesus Cristo já ia para morrer lá, já tinha passado quase uns 3 anos. E ele fala: agora eu já tenho que ensinar esse povo muito rápido, porque senão vai se complicar. E com essa lição aqui de Marta, Jesus Cristo ele vai dar uma lição muito importante para os discípulos também. Olha só o que está em João 11:15. Quem achar, espere um pouquinho e depois leia para que todos acham, né? João capítulo 11, versículo 15. Vamos ver o que Jesus, nesse incidente, vai querer ensinar para as pessoas. João capítulo 11, versículo 15. Quem achou, pode ler. Eu rogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versãozinha ainda. Tem uma outra versão? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Isso. Os discípulos, eles estavam andando com Jesus e viram alguns milagres, mas ainda não estavam crendo de uma forma mais
forte. E Jesus Cristo, quando esses amigos de Marta e Maria chegam ali para falar para Jesus, ele fala assim: contente agora, porque bom que vocês não estivessem, que a gente não estivesse lá, porque se eu estivesse lá, ele não ia morrer. Ninguém morre na frente de Jesus. Tá de brincadeira, né? Pede como? Ele falou assim: então é melhor que não estivesse. Só que isso é bom para vocês, porque se eu estivesse lá, eu ia colocar a mão, já ia estar bom, igual eu fiz com a sogra de Pedro e tal. E ele falou assim: agora a fé de vocês vai aumentar. Os discípulos ficam meio que sem entender, né? O que ele está falando? Será que está dormindo, está morto? O que está acontecendo? Mas Jesus Cristo já começa mostrando que essa situação que ele vai lidar agora já vai aumentar a fé desses 12 cidadãos aí, né? Pelo menos 11, né? E aí já começa nessa parte. Então Jesus Cristo, ele vai até essa situação. E como nós falamos, duas irmãs, duas atitudes diferentes, né? Jesus está chegando. Quem é que sai correndo logo para encontrar com ele? Marta. Olha lá, impulsiva, né? Será que será que aprendeu tudo? Não, estava aprendendo ainda. Ela, meu irmão morreu, o cara chega agora, deixa eu lá já falar um monte para ele, né? Amigo, isso é amigo. Amigo que poderia ter salvo e não salvou. A tragédia da morte. Oi? A tragédia da morte. A tragédia da morte. Meu irmão morreu e o cara poderia ter curado. É o Filho de Deus e nada. 4 dias. E o que é interessante, né? Só um adendo nessa história. Naquela época, os judeus acreditavam que a alma só saía do corpo depois de 3 dias. Então, enquanto a pessoa estava ali nos 3 dias, eles acreditavam que a pessoa poderia ainda ressuscitar por uma força normal da natureza. Existe uma doença, eu acho que a Cristina se lembrar fala, pelo jeito não, que a pessoa, ela para tudo e as pessoas dão como morta. Teve um cantor famoso que aconteceu isso, né? É um artista que ele tinha uma doença, que estava tudo parado, enterraram ele, e aí quando o médico dele estava nos Estados Unidos, né, ficou sabendo, falou assim: não, ele é doente. Quando desenterraram, ele estava todo arranhado porque ele estava vivo, porque tem essa doença que fica 24 horas a pessoa desacordada como morta. Hoje em dia, através aí da ciência, tecnologia, faz-se um eletro, né? Através do eletro, verifica-se que de fato a pessoa está morta e passa-se, se não me falha a memória, nem pode ser enterrado menos de 24 horas. Isso, a lei mudou justamente por conta dessa doença, né? Antes podia ser enterrado no mesmo dia e agora tem que ser enterrado no dia seguinte, a não ser que seja morra no próprio hospital. Né? Isso, e tem a certeza já, exatamente. Né? Mas acidente, né? Que sai a cabeça, sai o corpo e não tem. Fica difícil, né? A esperar 24 horas para ver se de fato morreu. Aí, uma coisa interessante é que muitas vezes a gente ouve a expressão salvo pelo gongo e acha que ela tem a ver com boxe, por causa que o cara está tomando soco e às vezes o gongo vem e não consegue escapar de entrar no nocaute. Mas na verdade, o salvo pelo gongo é uma expressão que ela surgiu, por quê? Porque as pessoas eram enterradas com uma cordinha que tinha um sino que, se por acaso ela voltasse a viver, ela começava a mexer o sino e eles desenterravam essa pessoa. Interessante. Salvo pelo gongo. Catalepsia. Catalepsia, é isso. Lá no trabalho, eu estava conversando com uma jovem lá, né? Jovem, eu digo 50 anos. E aí ela falou que Jesus sabia que Lázaro tinha essa doença. Falou assim: não, ele sabia, professor, que Lázaro tinha essa doença, então ele não ressuscitou, ele só sabia, ele foi lá. Eu falei assim: poderia ser se ficasse poucos dias, mas ficou mais de 3 dias. A Bíblia deixa claro que foram 4 dias, porque os judeus também sabiam disso e davam essa margem de 3 dias. Então, quando Jesus vai lá, ele quer de fato mostrar para todos os judeus, para todas as pessoas, que Lázaro de fato estava morto, não estava com essa doença. E Marta fala só: já está cheirando mal, o negócio já está feio, né? Está fedendo. Algumas pessoas, como diz a nossa pregação, já em vida, né? Já está meio complicado. Depois de 4 dias, e lá no Oriente Médio, o calor é muito
intenso. Então ele precisava você colocar aquelas ervas, aquele perfume que a gente vai ver depois aqui na lição também, para o corpo demorar um pouquinho mais rapidamente. Então, como a lição é Marta, aí Marta ela já sai correndo, ela já vai falar um monte para o mestre. Olha, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Já fala lá. E é fato, né? Ela tinha essa certeza disso. Mas o momento. Estava pondo uma ordem para Deus, uma ordem. Tipo assim, meu, você se atrasou. Fica à vontade, meu irmão. Porque você não serve mais nada, né? Então já fala um monte para ele, só que ela está em fase de aprendizado. O nosso mestre ele é totalmente amoroso, e aí ele vai mostrar para ela: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus, Marta. Marta, olha, eu sou a ressurreição, Marta. Eu estou tanto tempo com vocês, Marta, e vocês não sabem disso. Marta ela até tinha conhecimento disso, né? Porque ela declara lá para Jesus, é isso? Em João 11, a ressurreição de Lázaro morreu, como você... 45, quando ela fala: tu és o Filho de Deus. Aqui, 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela tinha a consciência que o amigo dela, além de amigo, tinha amor por ela, que era o mestre e que era o Filho de Deus, que era o Salvador. Ela tinha essa consciência, que era Deus. Ela não perde essa consciência, ela não fala, é só o meu amigo que é um curador. Não, ela tem essa consciência. Mas limita o poder de Deus, limita apenas na presença. Igual algumas superstições, né? Eu vou ser curado se eu estiver na igreja. Eu vou ser curado se o pastor colocar a mão sobre mim, né? Eu vou ser curado se o irmão Armando fizer uma oração forte. Mas eu estou fraco. Forte, Armando, forte com a sua voz, só o tom de voz, tá? Então precisava de um aprendizado. E aí Jesus vai mostrar para ela, fala assim: não, Marta, eu sou a ressurreição, eu longe ou perto, ele vai ressuscitar. Tudo isso, Marta, vai ser para a glória, para mostrar realmente, e fazer uma analogia também, que no caso ele seria morto e seria ressuscitado. As pessoas teriam que saber desse poder dele, que se ele tem poder para ressuscitar alguém, teria poder para se ressuscitar também. A atitude de Marta, mais uma vez aí, ela é expansiva, ela corre e ela vai na frente, e Maria quieta. Maria sossegadinha lá, apenas nos seus choros. Mas Marta já fala: ó, Maria está lá. Aí Jesus está, pede para ela vir aqui conversar comigo também. E aí Marta volta e fala para Maria: Maria, o mestre está te chamando. Aí ela fala: te peça, deixa eu ver o que o Senhor quer. E ela vai mais uma vez aos pés de Jesus. A primeira parte, ela aprendendo sobre os pés de Jesus. E agora ela vai ali novamente aos pés de Jesus. E vai fazer, olha que interessante, a mesma afirmação, seu irmão, que a Marta faz para Jesus: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que aqui está escrito. Se está escrito, a gente não tem a entonação, a gente não tem como é que ela fala. Mas a mesma fala dela, a mesma pergunta, vai. Só que Jesus responde do mesmo jeito para ela ou não? O que Jesus responde para Maria? Para Marta, Jesus fala um monte, né? Você não tem fé, mas eu sou o Senhor. E para Maria, o que Jesus fala para Maria? Quem souber, responde aí. Está no texto comigo. Eu sou a ressurreição e a vida? Para Maria, ele fala? Não sei se é, que eu não Não, para Marta fala: se estivesses aqui, não teria morrido. E Jesus fala: eu sou a ressurreição. Ele falou para Marta, E para Marta. Mas Maria fala a mesma coisa para ele também. Mas Maria, ela está em outra posição. Ela está ajoelhada, ela está chorando, ela está lamentando. Sim. Então, como você disse, o que está escrito não mostra a entonação, mas foi em lágrimas que ela disse tudo isso. Exatamente. E Marta, eu acho que já foi Ele a agressividade mesmo, né? Se você não tivesse chore, vindo, eu sou a ressurreição e a vida. Deixa só, irmão, só um minutinho.
Conclua. Não, você está concluindo? Não perdi. Então, mas a ressurreição à vida ele fala para Marta, ele não fala para Maria. Maria, ele fala e disse: onde pusestes? E disseram: Senhor, vem e vê. Isso. Ele já não critica Maria, igual a Cristina falou. Uma chega falando. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente não tem entonação. Mas uma chega adorando, uma chega. É que a Marta chegou impondo, né? Impondo, como ela Cobrando dele, cobrando de Jesus. Eu vejo, na verdade. Impondo, cobrando de Jesus. Eu vejo, na verdade, dois tipos de coisas ali. Uma está afirmando quem é Deus, quem é Jesus, e a outra está dizendo que, olha, se você... o que eu quero dizer? Vamos lá, vamos respirar fundo e vamos lá. Pensar, professor, pensar. A Marta, ela chega para Jesus e fala: meu, você só tem poder para curar enquanto estava vivo. Agora que ele já morreu, já era. Critica. Ela chega criticando. Marta, ela chega sofrendo. Ela fala: cara, se você tivesse aqui, não teria morrido. Maria. E ela se entrega em uma posição de adoração e não de crítica, de sofrimento, de raiva. Ela está dizendo: olha, eu acredito em você, mas eu queria que ele não tivesse nem chegado a morrer. O que é interessante também é que o que a gente tem que aprender é como Cristo trata as duas. Então são pessoas diferentes e Jesus Cristo trata com uma e trata com a outra. Então o segredo está em como devemos aprender. Com Marta, Jesus ele já é mais severo com ela, já afirma. Com Maria, ele já não vai falar nada, ele só vai falar: meu, aonde está? O versículo menor que tem na Bíblia vai estar aí. Jesus chorou. Com Marta, ele coloca um ministério de verdades. Tem pessoas que nós precisamos lidar com verdades em determinados momentos. A pessoa está fazendo alguma coisa errada, a gente tem que chegar e falar: ó, você está errado, a Bíblia fala que você não pode fazer isso. Então você tem que confrontar. Mas algumas vezes a pessoa está numa situação complicada. Ela fala, e aí a gente vai aprender com Jesus, que ele não usou esse ministério de confrontação, ele usa o ministério das lágrimas, de choro. A pessoa já está cheia de problemas e você vai colocar mais um peso nela. Aí é chutar cachorro morto. Oi? Aí é chutar cachorro morto. Exatamente. Muitas pessoas chegam no gabinete pastoral e ali os seus pecados, né? Porque, tá ruim. A primeira coisa que alguns pastores faziam é: realmente a Bíblia fala que você está errado, que você está em pecado. A pessoa que sabe disso, está lá porque está com dor, está sofrendo, foi impulsionada pelo Espírito para estar procurando uma ajuda ali do pastor. Então o pastor vai ter que fazer o quê? Usar o que Jesus usou com Maria, o ministério das lágrimas, abraçar aquela pessoa. Realmente é um erro que está, mas agora vamos caminhar assim, vamos deixar esse erro, vamos fazer dessa forma. E Jesus Cristo ele vai fazer isso com Maria, o ministério das lágrimas, paciência com os nossos irmãos, chorar junto com ele, se necessário for, não é isso? A compreensão na hora da aflição, né? A compreensão da pessoa está na aflição da outra. Exatamente. É muito difícil, né? Muito difícil, mas é isso que a gente tem. Igual falo muito mães, quando tem os filhos envolvidos com drogas e os filhos fazem coisas erradas. A mãe sabe que está errado. Mas você vai chegar e falar para a mãe: ó, seu filho não presta, ela não quer ouvir isso. Seu filho, tá. Eu já falei isso para minha mãe, os filhos são da é errado. Então eu estou aprendendo que não, eu vou abraçar a minha mãe, vou cuidar, vou ajudar. Então nós temos que aprender isso. Irmão Márcio, só um exemplo. Você acabou de falar aí, isso é verdade. Taia marcou. No tempo, a Maria marcou. Sim. No tempo que o meu filho usou droga, aqui na igreja, aqui andou junto comigo, de parceria de oração ali de todo dia. Ela nunca jogou na minha cara: você criou o Fábio no Evangelho e agora ele está nessa. Ela nunca fez isso comigo. Ela me abraçou de tal forma em oração. Isso eu vou te falar, esse cuidado dela comigo eu não vou esquecer jamais.
Não precisaria nem... Eu nesse tenho momento- dívida de gratidão com ela por isso. Não precisaria nem nesse momento estar ouvindo isso, porque ela já aprendeu isso. Invejoso. Eu acho que a Marta é invejosa. Igual você. Entendeu? É isso, é aprender essas coisas. Então, Jesus Cristo ele fala para os discípulos que eles iam crer, os discípulos estão todos juntos ouvindo isso também. Então, aprende como lidar com as situações, porque eles seriam líderes de igreja lá. Pedro, Tiago e todos os outros foram grandes líderes. Como eu devo lidar com o meu rebanho, né? Estava aprendendo. A fé deles foi aumentada, porque nós vemos aqui que Jesus ressuscitou. Muitos judeus que estavam lá creram também, aumentou a fé. Então Jesus Cristo, nessa parte aqui, ele já consegue, olha só o que ele faz, aumenta a fé de discípulos, os outros passam a acreditar que ele é o Senhor, as irmãs estão crescendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais, e todos ganharam. Romanos 8:28. Danilo, se você precisar sair, e aqui às vezes estica um pouquinho, mas até 11h30 no máximo. Romanos capítulo 8, versículo 28. A doença e a morte de Lázaro resultou no quê? Vamos Sabemos ver. que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A morte, a tristeza, aquilo que mais nos entristece foi para o bem naquele momento, porque todos ali ganharam uma experiência dolorosa, triste, que ninguém quer passar, mas foi para o bem de todos ali. Essa parte aqui tranquila, alguém quer fazer algum comentário aí nessa parte aí dessa segunda parte que o autor nos coloca aí da morte de Lázaro e das atitudes de Maria? Já está. Eu queria dizer sobre uma coisa, às vezes, sobre o que o senhor acabou de falar, né? Às vezes Deus nos usa só para mostrar que o homem é Deus, tipo na morte da Lázaro, né? Porque só nós que estamos lá para servir de testemunha. Às vezes a situação pode ser difícil, Deus deixa que você passe por isso, porque todo mundo, porque precisava Lázaro morrer para ver muita gente. Depois de 4 dias para ser ressuscitado, para muitas que sabem o que está acontecendo. Se estava doente dentro da casa, é que Jesus chegou, ninguém vai saber que foi tão grave. Tem que ser muito, leva muito tempo, que ele chega de morrer, para muita gente ver quem morreu, Lázaro. E depois de 4 dias, mesmo não conseguir morrer, Lázaro era para testemunhar de Deus. E Deus usou isso. Se manifesta a glória de Deus. E a gente vai ver que de fato está mais do que correto aqui. Agora a gente vai pegar a terceira parte da lição que vai mostrar sobre essa família. Está em João 12, do 1 ao 8. Nós estávamos em viagem, eu e a minha joia, né? Eu aprendi isso com o pastor Irlande, né? Os homens chamaram esposas de joia, aprendam isso, né? E teve uma mulher, uma senhora lá, que ela estava acometida de uma doença, e eu gostei da fala dela, né? Eu já usava e agora uso mais ainda. Ela falou assim: Deus permitiu essa doença, mas Deus está cuidando, né? Então, Deus permite todas as coisas, mas Deus, Ele cuida. Então, no caso de Lázaro, Ele permitiu e Deus cuidou das nossas vidas. Olha só, eu vou ler rapidinho aqui. Quanto que é? Capítulo 12 de João. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, de novo Marta servindo, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se de toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava ali para atraí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres,
mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixar que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Tem uma parte que fala, não sei se essas versões, que eles foram lá para ver Lázaro que havia ressuscitado. Isso foi curiosidade. Oi? Era verdade. Onde? É no 9, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Aí, testemunho. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Volta só um pouquinho, em 11, João 11, João capítulo 11, versículo 2. Esta Maria, quando ele está falando aqui sobre a ressurreição, né? Que eu não deixei passar, mas agora eu volto aqui. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. João, quando ele vai se referir a uma pessoa, ele faz alguns comentários. Quando ele fala de Nicodemos, numa parte, ele fala só: esse Nicodemos é daquele que foi ter com Jesus. Ó, Maria é aquela que fez isso. O que eu achei interessante é duas coisas. Uma, quando a gente